Vou dar aos irmãos que estejam abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28. Nós vamos agora cultuar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. 1 Crônicas, capítulo 28. Amém? Vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus construir um templo de descanso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E fiz planos para a construir. Deus, porém, me disse: não edificarás o templo ao meu nome, porque és homem de guerra e derrama muito sangue. Só até aqui, irmãos. Davi propôs no coração dele construir um templo para a arca do Senhor. E o que esse texto, me chamou a atenção para a gente falar um pouco sobre oferta, sobre dízimo. Irmãos, é porque nós vivemos num tempo em que o homem ele se magoa com muita pouca coisa. E eu tenho testemunho de pessoas que não contribuem para a obra de Deus, mesmo sendo servo do Senhor, por mágoa de um dia ter contribuído para a obra e aquele dinheiro não ter sido utilizado da forma que aquele irmão gostaria, que deveria ser usado, Então, o irmão, ele não... E nós entramos um dia numa conversa sobre ofertas, e ele foi e revelou isso para mim, e nós oramos ali para que essa mágoa saísse do coração dele, e ele pudesse seguir a caminhada dele, mas ele falou que ele não conseguia. E aí, lendo sobre esse texto esses dias, Deus me trouxe à memória aquela conversa que eu e aquele irmão tinha tido. E eu tentei trazer para esse texto, irmão, tentei me colocar no lugar de Davi. Imagina, Davi fez planos para construir um templo para o Senhor, mas o próprio Deus o impediu de construir. Davi, ele poderia ter se magoado ali, irmãos, com Deus, porque nós somos homens e muitas das vezes isso acontece. Eu já passei por situações no qual eu era o errado, mas eu quis culpar a Deus, e aí você atribui a Deus aquela mágoa que você está sentindo, em vez de assumir a responsabilidade, e assim foi comigo. Davi poderia ali ter se magoado com o Senhor, fechado o seu coração, porque Deus não o permitiu construir o templo. Mas, irmãos, a última vez que eu estive aqui falando de dízimos, de ofertas, eu falei no texto de 2 Coríntios que é um presente poder ofertar. E Davi, irmãos, neste ponto, eu creio que ele era maduro ao ponto de entender isso. Davi entendeu que ele não podia construir o templo, porque assim o Senhor falou. Mas isso não o impediu de contribuir para com a obra. Se nós virarmos a página e for aqui para o versículo 29, nós vamos ver Davi convocando o povo para poder contribuir para a construção do templo. E aí eu quero ler o versículo aqui a partir do versículo 10 do capítulo 29, irmãos, aonde para mim, pessoal, Wesley, é uma oração de louvor, uma das mais lindas talvez aqui da Bíblia, pelo menos assim eu encaro, porque um homem que ele teve um não do Senhor, ele não parou, ele sabia que ele não podia construir, mas ele sabia que ele podia contribuir. Então ele convoca todo o povo, e todo o povo, vendo ali a atitude de Davi, se comove com a situação e começa a ofertar. Irmão, se você começar a ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 19, tu vai ver a quantidade de riqueza que foi alcançada para ter a construção do templo, que ficou para Salomão, dar sequência à construção do templo.
E aí, quando Davi vê aquela quantidade de oferta alcançada, a partir do versículo 10, Davi, então, louva o Senhor. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e majestade, pois teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu está acima de todos. Só até aqui, irmãos. Irmãos, se você continuar lendo, você vai ver que o louvor de Davi ao Senhor foi de dar toda a honra, toda a glória, toda a majestade para o Senhor. A gente não vê nas palavras de Davi nenhum requisito de mágoa, nenhum requisito de raiva, talvez ali de não poder ter contribuído, de não poder ter construído o templo, mas ele pôde contribuir. E talvez, irmãos, essa palavra não sirva para você porque você contribui, porque talvez você dê o seu dízimo, faça as suas primícias, mas talvez esteja alguém aqui neste lugar que não faça porque tem o coração magoado, porque em outro tempo talvez ofertou, em outro tempo abençoou e talvez o dinheiro não foi utilizado da forma que o irmão gostaria naquele tempo. Eu quero te dizer, irmãos, maior é a obra de Deus sobre a sua vida. O nosso papel é contribuir para com a obra do Senhor. O nosso papel aqui é trazer para o Senhor aquilo que Ele nos pede. Agora, o que vai ser feito, a administração, não vai ser eu, não vai ser você que vai prestar conta, vai ser aquele que está no papel para poder administrar, para poder zelar por aquele recurso. Irmão, não deixa que uma mágoa, que algo que aconteceu na tua vida te impeça de viver aquilo que Deus tem para você, o melhor de Deus para a sua vida. Então, nesta noite, meus irmãos, mais uma vez, eu quero te convidar a contribuir para com a obra de Deus, mas com o pensamento de que não é por troca, não é barganha, é o prazer de poder, no tempo de hoje, dar o seu melhor para o Senhor. E o seu melhor não estou falando de quantidade, irmãos. Porque se nós formos ler mais à frente, Davi vai falar que quem é ele, quem é o povo que pode voluntariamente dar algo para o Senhor? Porque tudo é dele. A gente somente devolve ao Senhor. Então, que nesta noite você possa devolver as suas ofertas, o seu dízimo e as suas premissas